Sejam bem-vindos a mais uma live, que é uma live esquenta para a apresentação do programa Verdadeira Vocação. A live de hoje nós vamos falar como ajustar a sua bússola interna. Nós vamos falar sobre o coração. Nós vamos falar sobre essa energia que simplesmente sintoniza, magnetiza e é um dos principais elementos para co-criar a nossa realidade. É um dos principais elementos para você ser o que você é. Primeiro quero dar boa noite a todos, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou fazendo... Oi Rosália, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Vamos lá, né? Concentrando aqui. Nós vamos falar hoje sobre a energia do coração e como o coração, ele potencializa o nosso sentir, ele dá vida para o nosso sentir, ele magnetiza a nossa vida. É um dos principais elementos da cocriação, como eu acabei de colocar aqui no comecinho da live. A cocriação da realidade, né, quando a gente está falando, nós estamos falando aqui de uma mentoria. É uma mentoria que trata de um processo existencial. Então é você se entender no mundo e você realizar quem você é. O que eu acredito, o que eu defendo, o que faz esse processo da mentoria? Ele vai te alinhar existencialmente para que você ajuste o que você pensa sobre você, para você sentir na direção de quem você é e para você criar ações, fazer ações condizentes, coerentes aquilo que você quer contribuir com o mundo, aquilo que você veio para contribuir com o mundo. Na live de ontem nós tratamos disso. Todo mundo tem um caminho existencial, tem um sentido. Não significa que as coisas estão todas definidas na sua vida, mas significa que você tem um sentido existencial. E todo mundo tem uma pedra preciosa. É o que a Maura de Albanese vai falar ela vai dar esse termo, pedra preciosa, que são os nossos talentos, que são as características, as habilidades que você já veio. Nós vamos adquirindo competências em cima dos nossos talentos, mas o talento já é algo que você traz naturalmente. E essa direção dos talentos é justamente a direção onde você pode contribuir mais. É aquela direção que está mais alinhada com o seu coração. Ao longo da nossa existência, da nossa vida, vários acontecimentos vão nos mostrando para que eu nasci, onde eu tenho talento, onde eu contribuo mais. Então, quando eu vou falar de talentos, eu sempre falo, né? Eu tinha muitos talentos, sempre talentos para falar, para me comunicar, talentos na área de escrever, ler, sentir. Eu sempre tive esses talentos. E quando eu vou mapeando a minha história, eu vou vendo que eles vão sendo utilizados em vários momentos da minha vida. Quando eu estava na terceira série, eu lembro que eu ganhei um programa de redação na época. Eu já gostava de escrever nessa época, eu já gostava de aprender, de escrever, que são talentos meus, e eu uso eles até hoje. Eu fui aprimorando, eu fui ganhando mais habilidades e competências relacionadas a esses talentos. Só que o que acontece? Quando a gente fala de ser quem a gente é, né, eu falo muito isso no meu conteúdo, ser quem você é, manifestar o que você veio manifestar nessa existência, caminhar alinhada ao sentido do seu coração. Eu vou falar disso o tempo todo. Para fazer isso, primeiro é preciso você ter essa clareza de quem você é. Depois é preciso você ajustar esse sentido do seu coração, o que você pensa sobre você mesmo, o que você sente sobre você mesmo. Eu passei ontem o exercício do espelho, mas eu acho muito importante a gente tratar dele aqui depois. Oi Rose, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A gente fazer aquele depois, se vocês tiverem, né, se o pessoal tiver aí com disposição, a gente faz depois no final o exercício sobre os talentos, sobre o sentir, o que você sente sobre você mesmo. Essa é uma das principais questões que travam a sua existência. Esse sentir sobre nós mesmos, são as emoções e como a gente conecta o nosso coração com o nosso coração. Qual é a facilidade que você tem ou qual é a dificuldade que você tem de sentir e de dar vazão ao que o seu coração pede. Tem uma frase que eu gosto muito dela. Oi Val, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda também.
Tem uma frase que eu gosto muito dela, eu ouvi ela da Amanda Dre, já tem alguns anos que eu ouvi essa frase. A Amanda Dre é uma trabalha com desenvolvimento humano, não sei se alguém conhece, ela tem alguns livros best-seller na área de meditação, eu aprendi muito sobre meditação com ela. E ela fala, tudo que o seu coração desejar, você tem o dever de realizar. E essa frase ficou muito na minha cabeça na época. Boa noite, amada, boa noite. Essa frase ficou muito na minha mente na época. Tudo que o seu coração desejar, você tem o dever de realizar. E eu fui começar a estudar sobre isso, estudar sobre física quântica, estudar sobre criação da realidade, estudar sobre mim mesma. Eu me sentia tão perdida na existência, mas tão perdida. Eu fiz muitas coisas. Quem assistiu já as lives anteriores, tem algumas pessoas novas aqui. Mas eu me formei, fiz mestrado, fiz doutorado em educação, participei de muitos projetos, fiz várias ações importantes na minha vida profissional. E ainda assim, tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo. Thiago e José. Mesmo assim, chegou um certo momento da minha vida, que é justamente quando chega ali aquele período próximo dos 35, né? Tô chegando ali perto dos 40 anos, nesse setênio. Ontem eu falei um pouquinho dos setênios, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de colocar algo no mundo, de fazer algo mais alinhado a quem eu era, só que eu nem sabia quem eu era. E eu sentia, esse sentir era muito forte em mim, eu sentia uma desconexão muito grande da realidade, da vida. Eu não estava tão motivada no meu trabalho, eu fazia porque eu tinha que fazer. E eu me engajava com o aprender que é uma coisa que eu gosto, com coisas novas que é uma coisa que eu gosto, com os projetos das pessoas que eu acreditava, mas eu nunca me via completamente inteira ali. E várias coisas aconteceram na minha vida que eu passei a me entender melhor, passei a me trabalhar, a buscar ferramentas que eu pudesse me encontrar. E eu comecei com um processo, né? Comecei estudando física quântica, mais recente, né? Foi 2017 pra cá. Anteriormente, lá quando eu era já mais jovem, eu estudava também, fiz mestrado, fiz até o mestrado de Reiki, fiz cursos de massagem, iridologia, estudava questões sobre espiritualidade. Então, sempre estive muito conectada com esse tipo de conhecimento. Mas eu estava muito desconectada de mim, muito desconectada do que eu gostava de fazer, do que eu era boa pra fazer. Então, era ajustar todo esse sentido existencial com essa bússola do meu coração. Porque eu não me sentia capaz. E primeiro, eu achava que os talentos que eu tinha, eu não reconhecia esses talentos. E isso é muito comum, Nós não reconhecermos os nossos talentos. Muitas vezes, você não dá o valor devido aos talentos que você tem. Isso é muito comum e você está num ponto de inferioridade, de você se sentir inferior e incapaz. Não sei se alguém sente aí isso, mas isso é muito comum. Se alguém sente, coloca aí no site. São 2 movimentos, né? Um no site, no chat. São 2 movimentos. Um é se sentir incapaz e outro é se sentir capaz demais, que é outro tipo de máscara. Se sentir que pode além de qualquer coisa, que pode melhor do que qualquer pessoa. Isso é outro tipo de máscara. E quando a gente ajusta essa inferioridade... Oi, Cris, seja bem-vinda, amada. Quando a gente ajusta esse movimento de inferioridade, de superioridade, a gente vai para o centro. E onde está o centro? O nosso coração está no centro. O nosso coração é exatamente o centro do nosso corpo. Se a gente fizer uma cruz, assim, o movimento da cruz, a gente vai ver aqui para cima e para os lados, né, no eixo vertical e no eixo horizontal. O que está no meio é o coração. O coração é a nossa bússola. O coração é que vai dar a percepção, né? Ele vai dar os sentidos. Ele se conecta com o nosso cérebro inconsciente, que é o cérebro das nossas emoções. Na física quântica, a gente vai estudar esses 3 movimentos. Eu associei a física quântica ao processo de manifestar quem você é. Eu fui fazendo esse processo, a gente está na metade da mentoria agora, linda, inclusive a aula de hoje, as minhas alunas que estão aí, foi maravilhosa, foi uma aula incrível, assim, e como é importante você se entender por inteiro. Tem uma fala que eu queria deixar registrada aqui, uma fala de uma das meninas que estavam presentes hoje, que ela falou assim, olha,
hoje eu consegui ver a minha sombra, eu consegui ver um aspecto de sombra em mim e consegui ver ele como algo, como uma luz. Eu reconheci nas minhas sombras o caminho para a minha evolução. Então ela percebeu aquele aspecto de sombra, que no caso aqui era procrastinação, né? Nós temos já definidos, eu falo que nós temos um back-end, né? Na linguagem de computação, a gente tem o front-end, que é essa imagem que vocês veem na tela, e a gente tem uma programação por trás disso. E nós também temos uma programação por trás, nós temos um back-end, só que nós só vemos o front-end. E para ver esse back-end, você precisa de entrar em contato mais profundo com você mesmo. E quando você observa a sua sombra, você consegue perceber nessa programação o que precisa de ajustar para você ver a sua luz, para você se centrar na sua luz. Olha que lindo isso! E essa é a percepção que eu passei a ter sobre mim mesma. Então, quando eu percebo esses aspectos de sombra em mim, eu entendo isso como ajustar o meu sentido, porque tudo é uma percepção. Vou falar aqui de novo, já falei em outras lives. Olhem o documentário do Bruce Lipton sobre biologia da crença, ele tem um livro também, é maravilhoso. Ele ensina como tudo é uma questão de percepção. A Loise Hay vai tratar isso no livro dela, o pensamento, no fundo, nós temos um pensamento de que nós não somos bons o bastante. Se a gente for reduzindo as coisas que a gente não sabe fazer, por exemplo, eu não vou fazer uma live, estou sob efeito até agora da aula de hoje. Ai, que linda, também tô, fiquei energizada, assim, foi uma semana super complicada, e depois da aula de hoje, eu vi o tanto que eu amo fazer isso, o tanto que é lindo fazer o que você ama fazer, o tanto que é lindo achar esse caminho existencial e se encontrar com você mesmo e como você contribui quando você consegue fazer isso. É lindo, as pessoas precisam da sua contribuição, as pessoas precisam do seu servir. Então é importante que a gente faça esse movimento com a gente mesmo e aprender a perceber essas sombras como uma dádiva, como uma bênção. Quando você percebe essa sombra, é a oportunidade de você se ajustar, é a oportunidade de você caminhar para a sua luz, para você ajustar o seu olhar para a sua luz. Isso é fantástico. Tem outra frase também que eu gosto muito, que eu aprendi com o pessoal da Rainbow Allies. Eu gosto sempre de citar as fontes, gente, tem muitas fontes maravilhosas, tem muitos cursos maravilhosos, tem muitas pessoas trabalhando hoje com conteúdos incríveis. Ó, a Lê também, foi incrível, estou também sob efeito, gratidão, Lívia, você nos ajuda demais, você é luz. Ai, vocês também são luz na minha vida, gente, nossa, eu estou muito feliz, assim, fico feliz só de ver vocês aqui, já fico outra pessoa. Nós somos um grupo, né, nós somos um grupo e estamos aqui nos ajudando, e é importante ter pessoas falando isso pra você, é importante que a gente conecte essa realidade. Nós somos 2% só de sombra, é porque a gente se identifica com a nossa sombra. E aí a gente passa a ser só a sombra. É uma questão de percepção, uma questão de ajuste interno, de ajustar para a gente perceber mais a nossa luz e iluminar as nossas sombras. Esse é o processo. E tem tudo a ver com o sentir, com o seu coração. Nós temos um conjunto de 3 mentes, né? Eu estou usando muito a base da física quântica porque ela é uma base incrível para você entender como você manifesta tudo que está no micro, está no macro. Então, para você manifestar um carro, é o mesmo processo para você manifestar o que você é, para você manifestar você mesmo, você manifestar o seu projeto mais avançado de existência, o seu lado mais luz. Nós temos, quando a gente vai estudando as terapias, o autoconhecimento, todas as ferramentas, como o mundo, ele é dual. O mundo é feito de luz e sombra. Nós também somos luz e sombra, tudo que está no macro está no micro. E nós aprendemos, a nossa mente, ela aprendeu a perceber mais o que é sombra. É uma mente ainda muito instintiva, que acostumou a se proteger das situações e a sobreviver. Então nós nos conectamos muito mais com o que há de negativo, com o que há de sombra em nós. Só que nós somos 98% de luz, nós somos 98% de capacidade, nós somos 98% de potencial. Olha para você ver que coisa linda essa informação. Isso é uma crença para você instalar e ficar com ela pro resto da vida. Eu repito isso para mim todo dia. E isso é só um pensamento e esse pensamento pode ser modificado.
Então, o nosso cérebro consciente, a nossa mente consciente, ela acessa 5%, ela é 5% do que acontece na sua vida. 5% você racionaliza com o seu mental. 95% está na sua mente inconsciente, onde estão todas as suas emoções e essa mente inconsciente ela é acessada pelo coração. Tem o Instituto HeartMath na Califórnia. Os pesquisadores desse instituto mediram, né, o campo eletromagnético do coração. O campo eletromagnético do coração ele é 5.000 vezes mais poderoso do que o campo eletromagnético da sua mente. Ou seja, o que a gente realiza de fato é o que a gente sente, não é o que a gente pensa. Se o seu pensar não estiver alinhado com o seu sentir, você não manifesta naquela direção. É por isso que muitas vezes você quer parar, por exemplo, eu quero fazer uma dieta, mas por dentro eu me sinto insegura. Eu sinto que o alimento ele me dá um conforto emocional. O seu coração, ele magnetiza mais daquilo. É difícil controlar só no racional. Isso é um pensamento e um pensamento pode ser modificado. É isso aí. É isso aí, Roseni. Eu não sou capaz, é um pensamento e um pensamento pode ser modificado. Eu não sou bom, né? Eu não consigo, eu não posso. Ou eu sou menor. Outra coisa que solapa, né? Acaba com a gente é a comparação. A comparação também é uma atitude muito comum, a gente se comparar com o outro. Algumas pessoas a gente se sente melhor e outras pessoas a gente se sente pior. Mas você vê que você está nos polos, a inferioridade e a superioridade. Quando você vai para o centro, está no presente, exercendo o que você é, aí você acessa essa energia do seu coração e você alinha o seu sentir. Então, a comparação, o julgamento, eles tiram você desse centro. O julgamento é você achar, né? Você fazer um julgamento sobre a ação do outro. É você, de alguma forma, você acha que você pode mais, ou que o seu é melhor, ou que o seu é pior do que aquele outro. Também tá aí imbuído um pensamento de inferioridade ou de superioridade. É sair do seu centro. Novamente, é sair do seu centro. Eu sei que não são atitudes, né, que a gente consegue do dia para a noite. É um trabalho interno que a gente precisa de fazer conosco mesmo, né? Então, esse alinhar da sua mentalidade com o seu sentir, com o seu agir, é o que você vai fazer você criar felicidade para você, criar realização, entrar em fluxo, entrar em fase com o universo. Todo mundo nessa vida, qual que é o desejo de todo mundo? É ser feliz, não é? Vocês concordam comigo? O desejo de todo mundo é ser feliz. E essa felicidade, ela vem quanto mais alinhada você tá com o seu crescimento e a sua contribuição, que são os desejos da sua alma, são as necessidades da sua alma. Crescer, expandir, a gente tá sempre, né? Se a gente trocar o verbo crescer, amar por eu estou crescendo, amando, evoluindo, a gente está nessa caminhada evolutiva. Então, se a gente trocar esses verbos, fica mais fácil, porque não existe um lugar que você tem que chegar e acabou. Existe um processo, é um processo de crescimento e de contribuição. E quando você está alinhado com isso, com o que você é, com o seu coração, as coisas fluem com mais facilidade na sua existência. Deixa eu pegar Tem uma frase também que é: você é responsável por criar e transformar a sua realidade. Todas as pessoas que trabalham a cocriação da realidade vão falar sobre isso. Só que quando a gente vai estudando a cocriação da realidade, quando a gente vai estudando física quântica, a gente vê que o grande segredo, ele está no coração, ele está em sintonizar, em alinhar o seu sentir, né? Acreditar que aquilo é possível, sentir no seu coração que aquilo é possível. Quando você faz afirmações positivas, você fica aqui nas afirmações positivas, mas você não sente que você é capaz de fazer aquilo, você não manifesta. Então você precisa de pensar, sentir que você faz aquilo. E aí eu vou entrar aqui um pouco no estudo da Louise Hay, que é muito legal. Deixa eu pegar ele aqui para vocês, algumas referências aqui. A Louise Hay, ela vai falar pra gente que tudo
na nossa vida, ela vai se resumir esse pensamento, todos os nossos problemas emocionais, todos os nossos problemas financeiros, todos os nossos problemas relacionais, eles vão estar, no fundo, eles vão estar imbuídos dessa crença de que eu não sou bom o bastante, o que eu penso sobre mim mesmo. Nós aprendemos a concepção sobre o que nós somos, sobre quem nós somos, com as pessoas que estão junto com a gente, com os adultos que nós convivemos. E nós aprendemos a sentir a partir da nossa percepção em relação ao que esses adultos falavam, das nossas experiências que a gente vivia. E esse sentir, ele fica marcado como uma programação na sua alma, no seu corpo, na sua vida. E passa a criar mais daquilo para a sua vida. Quer ver uma coisa muito prejudicial? A mágoa. Todo mundo tem, são os 3 R's, né? A mágoa, que é o ressentimento, a culpa, que é o remorso, e a rejeição, se sentir rejeitado. Esses 3 elementos que todos nós temos em maior ou menor grau, eles impedem o seu fluxo de vida, eles impedem que o seu coração, esse bombear do coração, para um fluxo mais harmônico. Eles deixam o seu campo vibracional numa energia muito baixa. E a pessoa que está cheia de mágoa, de ressentimento, de dor interna, ele atrai mais daquilo para a vida dele. Você já viu uma pessoa que reclama muito das outras pessoas? Ele sempre vai atrair pessoas para ele reclamar. Ele reclama muito das coisas que acontecem, ele sempre vai atrair mais situações para ele reclamar. Uma pessoa que se vitimiza muito, ele vai atrair mais situações para ele se vitimizar. Então, quando você passa a entender que tudo parte de você, o outro não existe. Existe você e o universo. É uma frase da Aloysio Rey, isso é lindo. O outro não existe. Existe você e o universo. É tudo entre você e o universo. O seu sentir, ele vai conectar com essa energia do todo, com a mente inconsciente e a mente supraconsciente, que é a mente de Deus, né? O cosmos, o universo, a energia de amor. Quem não acredita em Deus ou em algo assim mais divino, troca por amor. Funciona do mesmo jeito, porque a energia do amor é a energia que conecta e que manifesta tudo. Você só começa a co-criar em fase com o universo, começa a co-criar felicidade a partir do momento que você começa a sentir, vibrar a energia do amor e vibrar a energia da alegria, que é a energia do milagre. E aí, o que a gente aprendeu a pensar sobre nós mesmos, né? Vamos fazer um exercício agora, assim, se eu pedir para você fazer um exercício rápido, o que você pensa sobre você mesmo? Quais são as primeiras frases, quais são as primeiras sensações que vêm à sua cabeça? Quando eu falo, escreva sobre você, quem é você, né? O que você sente sobre a vida? O que você acredita sobre a vida? O que vem à sua mente sobre quem é você? Faça esse exercício rápido com você mesmo. Quando a gente é criança, a gente é livre, né? Observa um bebê, observa uma criança pequena, ela age de forma muito, como é que eu falo? Muito leve, muito livre, ela se expressa de uma forma muito genuína, ela não tem máscaras ainda. Quando a gente tá ali, quando a gente volta para a infância, a gente começa a perceber quem a gente era numa expressão mais original. Quando a gente vai crescendo e vai se relacionando com a vida e com as pessoas, a gente vai aprendendo a se perceber a partir do olhar do outro e da percepção que a gente teve, o exercício da comparação. E isso vai nos afastando de nós mesmos. Quando a Aloysio Rey entra, esse tema aqui que eu queria falar para vocês, né? Tudo é um pensamento pode ser modificado, são as frases que ela fala. E quando realmente nos amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos, a vida funciona. Autoaprovação e autoaceitação no agora, no tempo presente, sem estar na inferioridade ou na superioridade, sem estar na comparação ou no julgamento. Autoaprovação aqui no presente, né? Isso é o que vai nos dar as chaves para a gente fazer as mudanças positivas na vida. Isso é alinhar o seu coração com um movimento de amor, amor por si mesmo. Quem já ouviu muito essa frase? Que você precisa de se amar. Alguém já ouviu isso aí, gente? Alguém já ouviu isso na sua vida? Você precisa de se amar mais, né? E se amar mais não é simplesmente
você se arrumar mais. Se amar mais tem a ver com você se acolher por inteiro, você olhar para sua luz e olhar para sua sombra. Você olhar, é como se você fosse o pai e a mãe de si mesmo. Então você tem um adulto maior aqui, você tem uma mente superior que vai olhar para aquelas partes sombra em você, vai acolher aquelas partes, aceitar, acolher e iluminar elas. Esse é o nosso exercício conosco mesmo, é o nosso exercício quando a gente pensa que nós somos deuses de nós mesmos. Ó, eu sou o resultado de muita dor, que no autoconhecimento fui evoluindo e hoje sou apaixonada por mim e por minhas conquistas. Olha que lindo, gente, olha que lindo. Né? E com certeza a Marluza já deve ter aprendido a aceitar as suas sombras e a iluminar elas. Tem coisas que a gente faz com mais rapidez, tem coisas que a gente demora a fazer mais, tem coisas que são exercícios para a vida. Mas o fato é que enquanto você não fizer as pazes com essa luz e com essa sombra em você, você não consegue, é um exercício de muito dor interna. E você também não aceita o outro, porque tudo parte de você. A não aceitação consigo, ela vai gerar a não aceitação com o outro. Então, no fundo, quando você tá lá, não aceita sua mãe, não aceita o seu pai, não aceita o seu marido, não aceita o seu irmão como ele é, briga com todo mundo, olha pra dentro de você. Veja em você o que você precisa de ajustar a sua lente, ajustar o seu sentido, para que você magnetize. Lembra? O coração, ele é 5.000 vezes mais potente. Então, o que você sente, ele é muito mais capaz. Tem umas terapias hoje, que chama terapias de alto impacto comportamental, elas geram uma emoção mais forte. Tem muitos terapeutas hoje sobre isso, fazendo terapias de alto impacto, aquela coisa de andar no fogo, né? Aquelas coisas meio assim, que mudam o comportamento com muita facilidade, porque elas geram uma emoção muito poderosa. E a emoção mais poderosa é sempre a emoção que vai reverberar, criando mais daquilo para sua existência. Então, olha só, se você ainda faz esses comportamentos que vão dizer como você ainda tem coisas para curar, se comparar, se censurar, se criticar, maltratar os nossos corpos com alimentos errados, né, bebidas, excessos de todos os tipos, não cobrar pelos produtos que você faz, a dificuldade de cobrar, que é a dificuldade de se dar valor, né, dar valor em você, dar valor nos seus talentos. A energia da prosperidade é a energia de valor. Adiar coisas que te beneficia. Quem é que faz isso? Adiar coisas que te beneficia. Isso também reverbera, vai para aquela máxima, né? Eu não sou boa o bastante. Tem algo em mim que não é bom, que se eu fizer não vai, ou algo em mim que não vai agradar alguém, porque eu não sou bom o bastante. A gente vai reduzindo, a gente chega nessa frase. Criar dor e fardo para a sua vida, encher a sua vida de peso, de dificuldade, de dor, olhar as coisas sempre por um caminho mais pesado. Problemas financeiros, conflitos, tudo isso vai dizer padrões nossos, vai revelar padrões nossos que ainda não estão ajustados com essa energia do amor. O amor por nós mesmos. Esse sentido do coração alinhado com esse fluxo universal de prosperidade. Tô falando isso, gente, não é para vocês se sentirem culpados, se sentirem mal e verem assim, o tanto que ainda falta para eu evoluir. Não é isso. É para vocês perceberem o que a gente precisa de trabalhar. Agora grava essa frase. Tudo isso é 2%. Você é 98% de luz. E se você tem essas questões, é porque você pode resolvê-las. Se a vida está te mostrando essas questões, é porque você pode resolvê-las. Né? Já dizia lá, Jesus não dá uma cruz maior do que você pode carregar. É isso mesmo. Então se coloque no centro, coloque esse papel, o seu poder pessoal, assuma esse poder pessoal no presente, ative a energia do seu coração e a sua capacidade para que você vá além, para que você ilumine essas situações na sua vida e na vida do outro. O que você resolve em você reverbera na vida do outro. Uma crença que você muda, ela influencia em tudo ao seu redor. Uma pessoa que vibra numa direção mais elevada, uma pessoa que vibra, gente, a mais de 700 Hz, por exemplo, que é uma escala vibracional que tem, a energia do amor está em 500 Hz por essa escala vibracional, que é a escala de Hawkins. Tem um livro dele,
É porque eu não tô com o nome aqui agora, mas tem um livro que ele vai tratar desse estudo e dessa escala das emoções. A partir de 500 Hz, a energia do amor. Quem vibra acima de 500 Hz, ele já é capaz de iluminar milhares de pessoas ao seu redor. Ele é capaz de contaminar com a energia de amor outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Fiz algumas constelações familiares e me aproximei de meus pais e meus antepassados. A constelação familiar, né, tem várias técnicas que vão auxiliar a dissolver esses blocos em você, a dissolver essas mágoas, essas culpas, essas dores internas. E quanto mais você dissolve disso, mais você se alinha de novo com a energia do amor, para que você realize. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos tratando de realizar um projeto de luz, um projeto seu, da sua manifestação, só que um projeto melhor. Você não ficar só no projeto automático, na vida automática, você começar a se alinhar conscientemente com um projeto melhor de você mesma. Então é ser você em uma versão mais amorosa, mais inteligente, mais próspera, mais capaz, mais harmonizada com a sua vida, com seus relacionamentos, é ser capaz de contribuir mais para a vida do outro, exercendo a sua pedra preciosa. E para isso é essencial, fundamental, trabalhar essas questões e ajustar essa bússola aí do coração, né? Eu vou... tem um exercício, né? Se alguém quiser fazer depois, o exercício do espelho, eu coloquei ele lá no Instagram esses dias. E ele é um exercício muito revelador sobre nós mesmos, parece um exercício bobo. Aliás, gente, deem bola para as coisas que vocês consideram bobas, porque essas coisas mudam a vida. Muitas coisas estão no simples. Você revela o seu jeito, o que você pensa, o que você sente, nas pequenas coisas no dia a dia. Você revela a sua espiritualidade, o seu calibre espiritual na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você vê o outro. E a forma como você vê o outro é a forma como você se vê. Se você não aprender a se tratar com mais amor, se acolher, a dissolver todos esses blocos em você, você é incapaz de fazer isso com o outro. Se você faz, é uma máscara. É uma máscara. Dentro você está guardando um monte de coisas que está vibrando ali. E você não é o que você pensa somente, você é o que você vibra. E você atrai para a sua vida o que você vibra. As emoções, elas têm uma vibração. E as coisas se conectam por magnetismo. É assim que funciona no universo. Se a gente for estudar todas as leis, né, a energia, o universo, energia, frequência e vibração. Você tem uma energia, uma frequência e uma vibração que são próprias. E ela é determinada 95% pelo seu sentir, pelo que você sente. Por isso a importância de ter um sentir alinhado com fluxo de felicidade, de amor, com um trabalho que você ama, com um relacionamento. Muitas vezes a pessoa quer um relacionamento feliz, mas ela tá cheia de dor interna, ela tá cheia de mágoa, ela tá cheia de ressentimento. O que ela vai atrair? Ela vai atrair pessoas para ela olhar para aquele ressentimento dela, para aquele ressentimento ser curado. É assim. Aí você pode ficar com aquela pessoa ou não. Mas enquanto você não olha para aquela dor e não cura ela, você atrai mais daquilo para sua vida. Você troca o parceiro e repete o padrão. Até que você olhe para aquilo e se transforme. Faça esse processo de realmente... Hoje eu conversei com uma amiga e ela falou assim pra mim que ela tá muito confusa, né? Que ela viu muita coisa sobre autoconhecimento e aquilo tirou ela do eixo, assim, deixou ela muito reflexiva. Mas é isso mesmo, gente. Às vezes a gente mergulha na gente mesma, a nossa luz, quando a luz vai entrando, pensa num quarto escuro. Quando a luz vai entrando, as sombras vão saindo. É assim o processo. Quem está nesse processo de evolução, são várias resistências internas. Não é nada lá fora, é tudo dentro da gente mesmo. Então são muitas resistências internas que vai atrair mais resistência. Quando eu fui estudar a matriz do eu inferior, tá aí um estudo muito legal do Pathwork, que tem disponível na internet. É muito legal esse estudo. Ele vai falar da matriz do eu inferior e todos nós temos aqueles comportamentos em nós, né? Ira, gula, medo, inveja, ilusão, ira eu já falei, né? São 9 comportamentos.
E quando a gente começa a perceber esses comportamentos, tem um comportamento da inveja que eu vi nesse dia, eu achei tão interessante. Existe dentro de nós um processo de auto-inveja. Quando partes sombras em você começa a ver a sua luz despontando, essas partes de sombra, elas começam a ficar, a se manifestar com mais força. Porque elas se sentem, né? Estão se sentindo ali. Pô, ele tá crescendo ali, ela tá avançando. E nós? E eu? E aí é o momento realmente de você acolher todas as suas partes. Não existe aquele negócio, o melhor, o pior. Existe a sua vida, o seu movimento consciencial, o seu nível de vibração, tá? Então, esse exercício do espelho é muito importante. A gente olha para o espelho. Eu queria que vocês olhassem. Se alguém tiver um espelho aí, faça esse exercício agora. Olha rapidamente para o espelho, que é a dificuldade que você vai ter, às vezes, de entrar na frente da câmera. Olha para esse espelho e pensa sobre você. Olha ali 15 segundos para esse espelho e veja qual as informações que vêm, né? Quando vocês fazem isso, se alguém já fez esse exercício, quiser fazer agora, isso dá uma sensação em vocês vem pensamentos de autocrítica, de autoanulação, de desprezo consigo mesmo? Algum desses pensamentos vem à sua mente? Críticas com a sua pele, né? Com o seu olhar, né? Às vezes vem aquela coisa obscura, aquela vontade, ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Dá uma vontade de se esconder, né? O que você sente ao olhar no espelho? Você vai começar a perceber o que você pensa de você mesmo. E é muito comum a gente se cobrar demais, a gente se anular, a gente se esconder, né? Ou numa capa de superioridade ou numa capa de inferioridade. Então, aprender que a gente pode abraçar tudo isso, né? A sintonizar o nosso coração com uma energia de amor, com uma energia mais elevada, acolher tudo isso e transformar. Isso é lindo e isso faz com que a gente tenha um crescimento interno, um crescimento existencial sem precedentes, tá? Esse processo que eu vivo, esse processo que eu ensino, tem várias ferramentas para se fazer isso. Tem várias possibilidades de auxílio para você se entender, para você entender a sua parte luz, para você entender os seus movimentos de contribuição, para você colocar a sua voz no mundo, para você ser de fato quem você é. Quando a gente é quem a gente é, quando a gente tem clareza da nossa luz e da nossa sombra, não tem medo nem da nossa luz, porque é muito comum também a gente ter medo da nossa luz. Termos medo de sermos bons, né? É muito comum isso, ter medo dos seus talentos, ter medo de assumir quem você é. Porque você tem medo de fracassar, você tem medo que a outra pessoa não te aceite, às vezes a sua família, às vezes o que você é, às vezes você é um artista numa família de advogados. Para você se assumir como artista, você vai ter que entrar em conflito com seus pais. E muita gente não consegue fazer isso. Não consegue, porque quer o reconhecimento do pai e da mãe. Fica preso ali no reconhecimento e não consegue ir além. Então existem técnicas, aí você perde a encarnação. Você perde a encarnação. Quando a gente não é quem a gente murcha. A gente vai ficando triste, a gente vai entrando num processo de autocrítica, de autoanulação, de dor. E outra coisa que eu sentia muito, a gente não se sente competente. É inseguro. É impressionante quando você faz uma coisa que tá alinhado com o seu ser, você se sente competente, capaz, e as outras pessoas reconhecem isso, porque você reconheceu o seu talento e foi capaz de colocar ele no mundo. Você se reconheceu, você reconheceu a sua luz, aí as outras pessoas também reconhecem. Agora, se você esconde o seu talento, se você esconde a sua luz, porque você tem medo, de novo uma emoção conectada ao seu coração, você tem medo da sua luz, você tem medo de não agradar. O que acontece? Esse medo reverbera, porque a energia é a onda que você está emitindo para o seu coração, para as pessoas ao seu redor. É a onda que seu coração está emitindo para as pessoas ao redor, uma onda de medo. Então as pessoas olham para você e elas não te reconhecem. Existem muitos conflitos, eu já tive nesse lugar de me esconder, de não reconhecer aquilo que eu tinha de melhor. E tive problemas, muitos problemas. Todas as pessoas que eu quis agradar, no final, eu tive conflitos com elas. Todas. Porque no final eu me sentia magoada. A pessoa achava que eu estava fazendo aquilo ali, a pessoa se acostuma com aquele movimento,
a pessoa não dar o que eu quero, porque na verdade eu tô dando algo de mim para que a pessoa se sinta feliz comigo e me ame. E a pessoa não dá aquele retorno que eu esperava. Aí aquilo me gera raiva, me gera mágoa, me gera dor. Olha que lindo, quando você assume, primeiro, que é um pensamento, tá tudo em você, que você aprende a sintonizar o seu coração com a energia de amor, amor por si primeiro, amor pela vida, pelas coisas, pelos seus talentos. Aí sim, você começa a exercer os seus talentos, que é a energia da ação, que a gente vai falar amanhã. A gente começa a agir naquela direção e você recebe o reconhecimento das pessoas, mas você não precisa mais dele, porque você já se reconheceu. Ele só é uma validação de que você está no caminho certo. Olha que lindo isso, gente. Isso é muito, muito, muito libertador, né? Alguém vive esse processo aí de se reconhecer, de estar, né, de ser uma melhor versão de quem você é, né? Quem já passou por coisas parecidas. Eu queria fazer um exercício com vocês que é assim, ó. Pensa agora na sua vida, né? Tudo está conectado a um padrão de pensamento, geralmente está conectado à comparação e à autossabotagem. Muitas das nossas questões que nos travam. Então, quando a gente pensa assim, faça uma lista, assim, coloca aqui no chat alguém pra mim, uma coisa que eu deveria, quando a gente coloca esse padrão, eu deveria fazer. Por exemplo, eu deveria fazer uma live. Eu deveria tratar melhor os meus filhos. Eu deveria comer menos. O que você deveria fazer? O que você acha aí que você deveria? Eu deveria me vestir melhor. Alguém me dá um exemplo aqui. Eu deveria estudar mais. Eu deveria fazer um mestrado. Eu deveria viajar com minha família. O que é algo que você acredita quando você pensa nessa frase? Eu deveria, que vem na sua cabeça? Alguém pode escrever aqui pra mim, gente, só pra eu dar um exemplo, pra não ficar nos meus exemplos, também pra interagir com vocês? Não sei se Roseni tá aí ainda, Lê, Gia, a Thelma, né? Thelma que entrou agora. Aureni, sejam bem-vindas, viu, meus amores? Sejam bem-vindas. Marluza, que já colocou aí, Leonardo. Roseni. Eu não sei, tem um delayzinho aqui, né? Mas se alguém quiser escrever pra mim, tá? Você coloca essa frase, eu deveria comer menos doce, a Lei colocou. Ok, você deveria comer menos doce. Quando você fala eu deveria, você está dando o seu poder pessoal para outra pessoa. Você está dizendo para você mesma que você não é capaz de fazer aquilo. Eu deveria fazer mais exercícios físicos. Agora, quando eu mudo a frase, se eu quisesse de verdade, eu poderia. Quando você coloca, se eu quisesse de verdade, eu poderia. Aí Lei e Roseni falam aí, pode até ser não comer menos doce, né? Você pode falar, se eu quisesse de verdade, eu poderia buscar elementos, ter uma alimentação mais saudável, eu poderia parar de comer doces. Se eu colocar essa frase, se eu quisesse de verdade, eu poderia. Muda pra vocês? Olha a sensação, eu deveria comer menos doces. E quando eu falo, se eu quisesse de verdade, eu poderia comer menos doces. Eu deveria ganhar mais dinheiro. Aí coloca de novo a frase, se eu quisesse de verdade, eu poderia ganhar mais dinheiro. Aí vem a frase, por que você não faz? Por que, Letícia, você não come menos doce? Se eu quisesse de verdade, eu poderia comer doce, não por ansiedade. Gostei. Gostei. Coloca aí, ó. Se eu quisesse de verdade, eu poderia comer doce não por ansiedade. E por que você não faz? Por que você não para de comer doces? Coloca aí, gente. Por quê? Né? Eu vou dar um exemplo meu enquanto vocês escrevem. Por exemplo, eu poderia comer menos. Eu poderia fazer atividade física, eu vou colocar o exemplo da atividade física, os dois cabem pra mim, tá? Comer menos e atividade física. Eu deveria comer menos. Mas por que eu deveria comer menos, né? Se eu quisesse de verdade, eu poderia comer menos. E por que eu não faço? Porque eu gosto, eu ainda gosto, porque eu dou a desculpa mentalmente, porque doce acalma e porque eu sou chocolatra isso. Adorei, adorei. Olha só, porque eu não paro de comer. Deixa eu só ver o das meninas aqui. Se eu quisesse de verdade, eu poderia ganhar mais dinheiro.
Se eu quisesse de verdade, eu faria mais exercícios físicos para ter mais energia. Ok, aí se eu colocar por que você não faz? No meu caso, porque eu ainda preciso a comida, comer coisas que eu gosto, né? Eu não sou ainda completamente saudável na alimentação. Eu tenho uma alimentação bem saudável até, mas eu ainda não sou, ainda posso melhorar muito mais, né? E deixar de comer algumas coisas. Mas por que eu não faço isso ainda? Porque ainda é importante pra mim, porque aquilo ainda me dá a sensação de prazer. E eu não vou cortar todos os prazeres da minha vida, porque isso ainda é importante pra mim. Entende? Quando eu assumo, eu não faço, é porque existe algo em mim que necessita daquilo. Você joga o poder pessoal pra você. Se eu quisesse de verdade, eu faria mais exercícios físicos para ter mais energia. Ok, mas existe algo em você, Roseni, que ainda, né? Se isso, o chocolate ainda me traz prazer. Verdade, é isso. Existe algo em você, Roseni, que ainda não quer fazer mais atividade física. Por quê? Porque você talvez ainda seja confortável para você ficar mais tempo na frente da TV, né? Eu não sei se é seu caso, mas assim, ficar mais tempo com a sua família, ou ficar mais tempo fazendo algo que você gosta, né? Que é mais interessante para você. A gente ainda não quer abrir mão de algumas coisas. Só que o poder pessoal é sempre nosso. Estou falando isso não para você ficar se chicoteando. Ficar, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que ser assado. Tirem essa frase, eu tenho o quê da vida de vocês. Observe, eu atendi uma pessoa, umas 2 semanas atrás, que ela falava o tempo todo eu tenho o quê? Gente, como isso traz peso e como isso tira o nosso poder pessoal. Você não tem que nada. Você decide, eu escolho. Eu escolho fazer as coisas. Se eu quisesse de verdade, eu faria. Porque você tem poder de escolha. Você tem poder de escolha. Quando eu dou o exemplo, né, eu quero mudar de vida profissional. Por que eu não mudo? Porque eu amo ficar no computador estudando nos livros. É isso. Isso ainda é mais importante para você. Tem um ganho secundário em tudo. Tudo tem um ganho secundário, tá? Então vamos começar a assumir esse sentir, né? É importante para mim comer chocolate ainda. E aí você sai do certo e errado. Saia do certo e errado. É importante para você. E aí você vai entendendo para você, por exemplo, eu gosto ainda de... eu tava dando um exemplo que eu perdi dele. Eu perdi do exemplo que eu tava dando. Eu gosto ainda de comer determinadas coisas. Eu não gosto de chocolate, mas eu ainda gosto de doce, por exemplo. Só que eu escolho comer menos doces. Quando eu não estou realmente conseguindo, eu vou lá e como um doce. Só que eu decido que eu vou diminuir a comer doce porque aquilo já não faz tão bem pra mim. E aí eu escolho também em compreender por que eu tenho necessidade de comer doce. É um desejo emocional, é uma falta. É como se eu preenchesse. O que eu descobri de mim? Olha pra vocês verem que interessante. Todas as vezes eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas. Só que eu me sinto cansada. E aí tem um processo de gula também. De gula, de querer realizar, de querer fazer, de querer acontecer, né? Eu queria agora aqui, por exemplo. Tô muito satisfeita aqui com vocês me assistindo, tá, gente? Mas na minha mente eu imagino um auditório cheio, lotado, com milhares de pessoas. E aí eu quero fazer tudo que tá ao meu alcance para eu conseguir aquelas milhares de pessoas. Aquilo me gera uma ansiedade, eu vou lá pro futuro, né? Eu vou lá pro futuro, isso me gera uma ansiedade enorme. E aí, quando eu vejo que não dá ainda, é um processo para eu chegar lá. Existe essa possibilidade e eu estou caminhando nessa direção. Só que é um passo a passo. Aí o que eu faço quando eu vejo que não dá? Aí é tipo assim, arrefecer, que eu falo, né? Dá aquele negócio de, tá bom, vou comer alguma coisa que eu gosto, vou me dar um prazer aqui, vou fazer alguma coisa, porque senão eu vou ficar lá naquela coisa, naquele pensamento ali. Então, isso é um processo de ansiedade, eu ainda tenho isso. Eu já identifiquei. E aí, eu aprendi agora, eu tô substituindo. Toda vez que eu entro muito nesse processo de ansiedade, eu faço alguns comandos mentais e eu procuro substituir por algo que me dê prazer e que não me gere dor depois. Eu tô fazendo isso. Então eu olho pro céu, eu vou andar de bicicleta, eu vou ver alguma coisa engraçada. Eu conscientemente escolho substituir essas cenas, essas necessidades emocionais, por coisas que me supram internamente, mas que me gerem mais benefícios. Entende? Mas é tudo uma escolha. Agora, se eu olho pra mim e me critico, eu nunca vou dar conta mesmo, eu nunca vou chegar lá. Ai, meu Deus, fulano é desse jeito, ciclano é daquele jeito, fulano consegue, eu não.
eu vou comer o triplo, vou ficar mais ansiosa e mais assim, porque é um processo de autocrítica muito grande. Eu deixo de ver toda a minha capacidade. Um filho, quando você tem um filho, né? Quando você tá grávida, o filho demora 9 meses para nascer. Quando você tem uma criança, você vai criando ela, pelo menos até ela ter uns 18 anos, 20 anos para ela sair da sua casa, pelo menos ali. Alguns saem antes um pouco, outros saem depois, mas pelo menos isso. Não existe essa coisa assim. Foi um processo de construção para você chegar onde você tá. E agora, conscientemente, você precisa de direcionar a sua percepção e a sua ação, o seu sentido, a sua bússola interna, para você ir na outra direção que você quer criar. E aí, quando você sente, o coração também, ele é um ponto de conexão com a sua mente superior, com Deus em você, com o divino, com um projeto de vida mais inteligente. Então, quando você consegue ouvir o seu coração, ele te dá um sentido existencial mais coerente com a sua felicidade. Isso é fato. E aí você ouve esse coração e começa a construir ações naquele sentido. Vai limpando essas questões emocionais, os bloqueios, né, de travas de crenças, de comportamentos, e vai começando a construir hábitos. Tem um livro chamado O Poder dos Hábitos. Como é que é? A Lê sabe o nome dele aí. O Poder dos Hábitos Conscientes, Poder da Criação de Hábitos. A Roseli e a Lê sabem aí. Se tiverem aí, coloquem o nome. Que ele vai falar dessa construção de hábitos, essa nova construção de hábitos. Então, é esse ajuste interno. Olha como isso é lindo, gente. Olha como isso é lindo. Você se conectar, você se alinhar com o seu centro, sair da inferioridade, da superioridade, se alinha com o seu centro, entende qual é o seu direcionamento existencial, ajusta o seu sentir, se sentindo capaz, sentindo o seu poder pessoal, iluminando as suas sombras e vai agindo naquela direção. E aí você vai construindo uma nova realidade. É exatamente isso que eu tenho feito na minha vida e é exatamente isso que eu ensino a fazer na minha mentoria. Tudo que eu fiz, eu estou ensinando lá. Eu já avancei até um determinado nível, já construí, já conquistei várias coisas e estou agora nesse processo de construção para chegar aí nesse cenário lotado que eu tanto quero, né? Eu sou professora, eu sempre gostei do palco. Quando eu era criança, eu queria ser alguma coisa da Xuxa, lembra da Xuxa? Eu sou dessa época da Xuxa. Então eu queria estar lá no palco com a Xuxa. Olha pra você ver, eu sou dessas, né? Lei, Roseni, se tiver o nome do livro dos hábitos aí, pra colocar pra mim, se vocês tiverem aí, tá? Então, é um processo de amor e de acolhimento com você mesmo e de construção naquela direção, tá? E aí, quando a gente tem esses pensamentos, né, eu acabei de dar um exemplo aqui, vou dar outro exemplo pra vocês. Eu quero mudar de trabalho, eu quero muito mudar de trabalho. E aí, eu levei anos pra construir esse trabalho que eu tô hoje. E aí eu preciso de me ajustar internamente, de construir competências em outra direção para que eu possa fazer esse outro trabalho. Eu preciso de trabalhar as minhas crenças de que é possível fazer isso. Porque um dos grandes ganhos que eu tive com esse processo da mentoria foi me tornar imparável. E quem convive comigo tem notado isso. Eu não me paro mais diante dos obstáculos, diante dos desafios da vida. Eles não pararam de surgir na minha vida. Pelo contrário, eu tenho desafios, tem dia que eu falo assim, a vida tá me moendo. Porque tem dia que é tanta coisa pra superar, né? Pra ver, e tudo é uma questão de percepção. É o poder do hábito, o nome do livro. Tudo é uma questão... Coloca o nome do autor, Roseni, por favor. Tudo é uma questão de percepção, de vontade, de alinhamento interno. Sem alinhamento, sem saber qual é o seu sentido existencial, você não vai pra lugar nenhum, você fica batendo cabeça. Se você vai num sentido existencial diferente daquilo que está programado para você, daquilo que você vibra enquanto existência, você é como se você estivesse remando contra a maré. É pesado. Você chega, mas você chega com peso. Se você entende o seu fluxo existencial, se coloca na direção daquele fluxo e passa a sentir naquela direção, a vida começa a caminhar com leveza. Os obstáculos vêm, as pedras vêm no meio do caminho. Mas você não fica mais com dúvida se aquele é ou não o seu caminho, se você é ou não capaz de superar aquilo. Você começa a entender que tudo que aparece você é capaz de trabalhar aquilo, você é capaz de superar. E começa a entender o porquê você está sintonizando aquele obstáculo. Porque lembra, tudo está em nós.
nós sintonizamos os obstáculos na vida da gente para fazer superações que são necessárias na vida da gente, tá? Então, assim, é uma mentoria profunda. Eu antes estava tentando achar uma linguagem que fosse mais fácil, que fosse mais didática, mas a verdade é uma mentoria muito profunda, vai mexer muito com o seu ser, mas vai te dar uma clareza existencial sobre você mesma e uma capacidade de auto-amor, de se entender, de se acolher e de exercer o seu poder pessoal, que é linda, uma capacidade para contribuir. É isso que as meninas estão relatando no dia a dia. Todos estamos vivendo esse processo. Isso te dá uma força interna. Gente, a gente reconheceu o que a gente tem de bom, que a gente pode contribuir. Sabia que uma das maiores dores do ser humano é a dor primeiro é a dor da separação, né? De se sentir separado do outro, de se sentir separado da vida, de se sentir desconectado. Isso é uma grande dor interna. E outra grande dor é sentir que não é capaz de contribuir, que o que ele faz não tem valor, a sua existência não tem valor, porque o que você faz não tem valor. Quem é dessa área mais energética, que é o meu caso, é muito desafiador na vida real, área de autoconhecimento e tal. Por quê? Porque isso não é valorizado, tá mudando, mas não é algo que é valorizado. Só que quando eu me alinho, quanto mais eu me alinho com isso, mais aí está a sua prosperidade. É só ir dissolvendo crenças. Eu acredito piamente nisso. Tá? E dou aposto todas as minhas fichas existenciais nisso. Quanto mais você se alinha com quem você é, mais você tem um caminho de prosperidade e de felicidade. Vai ter que trabalhar, assim, crenças, emoções, vai ter que ter estratégia, né? Letícia, tá aqui, Letícia Menezes, procurem ela. Quem tá procurando estratégias para montar o seu negócio, a sua empresa, eu sou aqui aluna da Letícia também, para alinhar esse sentido existencial com o seu fazer, né? Trabalhar no planejamento, na organização, na estruturação, na organização das finanças, tá aqui, ó, Letícia Menezes. Sempre tem pessoas para nos auxiliar. Roseni também é outra pessoa que trabalha com isso, né? Trabalha com esse alinhamento. Mas o sentido é o ser. Depois, ajustar essa capacidade interna, essa dor de não se sentir competente, gente. Isso é horrível. Nossa, como isso dói. Você fazer um monte de coisa e no final falar, pensar, não fiz nada, não contribuiu para nada, não valeu de nada. Isso é uma crença. Isso é falta de valor próprio. Buscar o reconhecimento no outro, ficar dependente do outro te elogiar, do outro te reconhecer, do outro te retribuir um agrado que você fez pra ele. Nossa, isso é ruim demais, isso deixa a gente escravo da vida das pessoas, inclusive dos nossos pais também, tá? Amo demais os meus pais, eles não fazem isso comigo, mas às vezes a gente se faz isso, a gente se põe essa responsabilidade, tudo alinhado com o sentir, tá bom? Então, era isso que eu queria falar pra vocês hoje, e o coração é essa energia que pulsa, que conecta com a sua mentalidade superior, com Deus em você, que te dá sentido existencial e que manifesta a sua realidade, que sintoniza. Ele vai sintonizar dor e vai sintonizar também amor. Cabe a você alinhar os seus sentidos, destravar, né? Soltar raiva, soltar medo, soltar culpa, soltar egoísmos. É um processo evolutivo. Estou aqui no mesmo processo que vocês, mas quanto mais energia de amor a gente vibra e quanto mais a gente contribui com a vida do outro, mais a gente gera um campo eletromagnético mais forte. E a gente vai sintonizando pessoas para nos auxiliar. É lindo ver isso na minha vida. Coisa mais linda. Porque quanto mais eu me ponho aqui auxiliando as pessoas com o que eu tenho de melhor, com o que eu conheço, com o que eu já estudei, mais eu acho pessoas para me ajudar. As pessoas vêm automaticamente, né? Roseni é um exemplo desse. Ela, de ver uma fala minha, ela falou assim, eu vou te ajudar. E ela realmente me auxiliou muito. Lê, outra pessoa que tá aqui também, né, que tem esse movimento também, a Gi, que é outra menina linda também, que trabalha com terapia vibracional. O tanto que a gente vai descobrindo, a vida vai abrindo. Quando você se dispõe a ajudar, a vida também te ajuda. É um movimento. Lembra sempre do mar. É um movimento, é um fluxo universal, né? É um fluxo universal. Leis herméticas, Caibalion, dá uma lida depois, quem tiver. É muito profundo esse livro, mas é um livro que vai falar sobre as leis herméticas e ele vai trazer esse fluxo aí do universo, né? Da ida e da vinda, a lei do ritmo. É maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso tudo isso. Lei do dar e receber, lei do ritmo, lei das polaridades. É lindo, 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 lindo.
Então é isso, meus amores. Ai, gratidão demais. Amanhã a gente vai fazer uma live sobre ação, né? Entendeu quem você é? Começou a sintonizar no seu coração, fortalecer essa energia do sentir, você vai para ação direcionada. É o terceiro ponto, o terceiro pilar. Para a gente manifestar um projeto de vida mais lindo, mais fluido, mais próspero, mais harmônico, mais feliz. Porque afinal de contas, todos queremos ser felizes. Todo mundo busca isso na vida, na nossa existência. E quanto mais a gente cresce e contribui, mais feliz a gente é. Esses são os desejos da nossa alma, as necessidades da nossa alma. Reconhecimento é necessidade do ego, tá? A nossa alma quer crescer e contribuir, a nossa alma quer se expandir e contribuir, se sentir contribuindo, servir, né? Servir, o conceito de servir é amor em movimento. O servir é você colocar o seu amor pro mundo, é colocar o seu talento, a sua capacidade, onde você toca o outro com mais amor. Esse é o seu servir. Ai, que lindo, né, gente? Ai, lindo demais. Meu Deus do céu. Gratidão, até amanhã. A live vai ficar gravada. Compartilhem com todo mundo que vocês acharem que esse conteúdo pode tocar o coração, pode auxiliar outras pessoas. Compartilhem com todo mundo. É um benefício que vocês fazem pro outro. Muita gente nem sabe que é possível ser diferente. Muita gente nem sabe que é possível se reconhecer. Muita gente nem sabe que é possível se encontrar na existência. Eu ouço muito essa frase no meu trabalho. Isso aqui é tripalium. Tripalium é um conceito, tripalium é uma ferramenta, né, da Idade Média, que a pessoa colocava, chama tripalium, um instrumento de tortura. E o termo trabalho, ele está associado com um instrumento de tortura. Gente, eu não acredito nisso mais, e muita gente acredita nisso. Isso aqui é trabalho, eu tenho que me submeter porque eu preciso pagar as contas no final do mês. Não, o que eu preciso de ajustar em mim para eu conseguir viver do que eu amo, para eu conseguir viver do que eu sei fazer. Para eu conseguir ajustar esse norte da prosperidade. O que eu preciso de fazer? Eu só penso nisso. O que eu preciso de fazer para eu conseguir me ajustar cada vez mais e conseguir realmente viver do que eu amo. Não acredito no tripalium mais. Isso é realidade para muita gente, mas para mim não é mais. Para mim realmente é... E aí é o que a gente escolhe acreditar, né? É isso. A gente tem poder de escolha, tá bom? Beijo pra vocês, gratidão. Até amanhã. Beijinho. Tchau, meninas. Tchau, Leia. Tchau. Tchau, tchau.